Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã. Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, esses 15 minutos que nós reservamos durante o nosso dia para podermos buscar a força, o poder, a eficácia da Palavra de Deus na nossa vida. A Palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que vem, divide a nossa alma, corta o nosso coração, quebranta o nosso interior e nos permite olhar para a realidade da vida com uma nova perspectiva, com uma nova ótica, a ótica do Senhor, que nos revela até nós através da sua palavra de amor. Que maravilha, irmãos! Hoje é dia 9 de junho, estamos na terça-feira da 10ª semana do tempo comum. Já ia falar Páscoa acostumado, não. Estamos no tempo comum, esse tempo de viver a vida de Jesus, descobrir, revigorar, revisitar, revigorar em nós a vida de Jesus na nossa vida. Hoje também é a memória de um santo importante para nós aqui no Brasil, São José de Anchieta, um grande educador, um grande mártir, um grande missionário, um grande profeta, apóstolo da evangelização aqui nas terras brasileiras, logo no início, perto do descobrimento, por volta do ano 1500, já estava ele aqui evangelizando os nossos índios, evangelizando a nossa nação, e por isso, graças a ele, graças a Deus e a tantos outros, estamos aqui hoje vivendo e praticando a nossa fé que nos foi ensinada, que nos foi trazida e que hoje por nós é vivida, é transmitida. Louvado seja Deus. Já peço você que se inscreva então no nosso canal para que a gente possa começar a Alexio Divina, possa curtir, compartilhar, comentar a maneira que nós temos hoje de evangelizar. São José de Anchieta evangelizou como? Aprendendo a língua dos índios, o tupi, o guarani. E nós evangelizamos como hoje? Evangelizamos através das redes sociais, através da internet, nesse tempo especial que estamos vivendo, tempo de graça, tempo de pandemia, tempo de reflexão, tempo de oração, tempo de renovar a nossa intimidade com o Senhor no âmbito do projeto Amigos de Deus da RCC BH. Texto de hoje, irmãos, é o Evangelho segundo São Mateus. Então vamos continuar o relato do texto de ontem, o Sermão da Montanha. Jesus que sobe a montanha, você acompanhou ontem? Ele sobe a montanha, senta para poder bater um papo reto com os discípulos, para poder conversar de face a face, de coração a coração, ensinando os caminhos do reino, ensinando um projeto de vida e uma proposta de felicidade. Então o que Jesus está falando ontem, está falando no texto de hoje, não é uma poesia, é um projeto de vida, uma proposta de felicidade para os seus discípulos, para aqueles que são seus amigos, aqueles que vão segui-lo. E hoje, irmãos, é muito importante que Jesus vai falar de uma coisa, importante na nossa vida. O que é isso aqui? A nossa identidade. Vamos refletir sobre a nossa identidade de cristãos e a relevância que a identidade de cristãos tem no mundo de hoje. Então, pegue a sua identidade, mas mais do que isso, pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, reserve os seus 15 minutos. Mateus 5, de 13 a 16, Sermão da Montanha. Jesus está sentadinho do seu lado, nós subimos a montanha para que ele venha falar com toda a profundidade ao nosso coração. Vamos nos colocar da presença de Deus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre nós e revela-nos quem nós somos. Revela hoje a nossa identidade de filhos, a nossa identidade de amigos, a nossa identidade de discípulo de Jesus, para que a nossa vida faça sentido, para que a nossa vida tenha relevância, para que a nossa vida seja útil ao mundo, à sociedade, ao lugar onde nós nascemos, onde nós crescemos, onde nós fomos plantados,
onde nós estamos hoje. Vem, Espírito Santo, nesse dia, sobre cada um de nós. Amém. Vamos então, irmãos, como você sabe, ou você que está vindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. A nossa Lectio Divina é feita em 4 etapas, 4 degraus espirituais. O primeiro degrau é o degrau da leitura, em que vamos ler o texto e perceber o que o texto diz. Vamos lá então? Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí, percebeu, irmãos, qual que é a nossa identidade de filhos de Deus? A nossa identidade de filhos, de acordo com o que Jesus nos explica, em uma palavrinha simples, 3 letrinhas, a nossa identidade é ser sal. Nós, como filhos, somos chamados a ser sal. Qual que é a sua identidade? Sal da terra. Olha que maravilha. A proposta de felicidade de Jesus para a nossa vida. O que é o sal? O sal é um sabor. O sal é um sabor. Ele não é um alimento em si. Quer dizer, a vida do sal não consiste para si mesmo. O sal serve para valorizar o sabor dos alimentos, para trazer uma personalidade ao prato, uma própria personalidade ao prato, e para que pequenas coisas, pequenos efeitos, pequenos gestos possam aí sim ter uma transformação no resultado final daquela comida. O nosso chamado, então, a nossa identidade de sal é uma identidade de sabor. E é uma característica do Filho de Deus. E toda característica de Filho de Deus é suportada por um dom. Qual dom que está intimamente ligado ao sal da terra? O dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? Da mesma forma que o sal é o dom de perceber o sabor. Perceber a realidade que nós somos de filho de Deus, procurando olhar as coisas do mundo, adentrar nas coisas do mundo com o olhar de Deus. Encontrar nas coisas do mundo, da terra, o sal da terra, encontrar nas coisas da terra o quê? O trabalho, a vida em família, o lazer, a diversão, a vida comunitária, a vida na igreja, as coisas da vida. Enxergar as coisas da vida com um olhar de filho de Deus. Saber que elas fazem sentido quando elas estão enraizadas no amor. Saber que elas fazem sentido quando eu olho para as coisas da terra como se fossem degraus para serem percorridos rumo àquilo que é eterno. Canalizar as coisas da terra para aquilo que é eterno. E a partir daí a vida encontra um sentido, um propósito, uma razão, um sabor. Por isso nós somos o sal da terra, porque na terra, no tempo em que vivemos, na nossa condição humana, nós percebemos o real sentido, e o real sentido é o real sabor. Por isso é que se o sal perde o sabor, ele não serve mais para nada. Por quê? Porque se a vida perde o sentido, se torna insossa, se torna sem valia, se torna sem propósito.
E assim se perde o sentido, perde a graça, se perde a graça, perde o sabor. A nossa identidade de filho, então, é o sabor que nós temos em relação à vida. E o sabor quem nos dá? O próprio Deus, através do seu Espírito Santo, com o dom da sabedoria de olhar para as coisas da terra com o olhar de filho de Deus. E assim nós vamos ser sal, é uma característica, é uma identidade. Eu sou sal porque eu enxergo a vida com o olhar de filho. Mas eu sou chamado também a pensar na relevância da minha vida. E a relevância da minha vida, como é que Jesus explica hoje? Ser luz. A luz só existe na medida com que nós somos sal. Ou seja, a luz, se o sal diz respeito àquilo que a gente é, a luz diz respeito àquilo que a gente vive, àquilo que a gente é. Então a luz está relacionada com o quê? Com as boas obras, com o testemunho de vida, com a pregação viva, com o contato pessoal com as pessoas, com a religiosidade, a vivência da nossa fé, com a catequese, a busca do conhecimento sobre as coisas de Deus. Assim nós somos luz para a vida das pessoas. E aí dissipa as trevas e vem o quê? Aquilo que é o Espírito Santo nos ensina e nos inspira para ser luz. Então, se para o sal eu escolhi o dom que dá sabor, que é a sabedoria, para a luz eu escolho o fruto do Espírito que sintetiza aquilo que é a luz, aquilo que é a graça, que é a alegria, o fruto da alegria. Ser luz é transbordar da alegria. Que alegria? Aquela alegria que só tem quem já conhece a Jesus. Aquela alegria que experimenta quem tem uma intimidade profunda com o Senhor. E por isso experimenta a alegria como fruto, aquela que vem em meio às dificuldades, aquela que vem em meio às tribulações, aquela que vem em meio ao sofrimento, porque não é uma alegria humana, não é uma alegria externa, não é uma alegria das coisas, não é uma alegria do vinho, não é uma alegria do prazer, não é uma alegria do poder, não é uma alegria do ter, é uma alegria como consequência de quem é sal. Tem sabor, a vida tem sabor, a vida tem sentido. O que brota como fruto? A alegria. Essa alegria precisa estar realmente sobre os telhados, sobre o candeeiro. Não pode ser colocada em baixa. Por quê? Porque se o nosso coração está alegre, é como uma luz que não precisa fazer nada, ela apenas irradia. Irradia para as pessoas diante dos homens, através da boa obra, cheio de alegria. O que quer dizer? Cheio da graça, cheio do entusiasmo, cheio da presença de Deus, a alegria, a presença de Deus viva em nós. E por isso praticamos boas obras e por isso atingimos as pessoas, atingimos os homens e assim os homens louvarão ao Pai. Ao ver a nossa vida, ao ver a nossa realidade, ao ver que nós vivemos a nossa identidade com relevância, com propósito, com entusiasmo. E já vamos passando para o segundo momento, o momento de meditação, em que eu vou voltar para o texto e perceber o que o texto me diz. E aí eu vou me colocar nesta palavra, nesse contexto de sal, nesse contexto de luz, e vou rever a minha identidade, o que eu tenho sido. Analisar o sabor que eu tenho experimentado na minha vida a cada momento. Perceber se minha vida anda insossa, se minha vida anda sem graça, se minha vida anda sem sentido, se a minha vida anda sem ânimo, se a minha vida anda sem vida. E eu vou perceber se minha vida anda sem vida, a vida realmente perde o sentido. Nessa situação da pandemia, então, irmãos, quantas pessoas isoladas, quantas pessoas sem propósito, quantas pessoas também no ativismo, trabalhando por vários para suprir a demanda.
E vamos procurar dentro de nós, e daqui a pouco vamos rezar clamando o dom da sabedoria que vai nos permitir olhar para a nossa vida com o olhar de Deus, viver a nossa vida como filho de Deus, ter um coração de filho que permite compreender o propósito e o sentido de cada coisa. Mas também vou analisar a minha vida de luz. Se eu tenho vivido a alegria interior, aquela alegria que nasce de um coração íntimo e rendido a Jesus. Ou se eu tenho entregue a minha alma à tristeza, porque é muito difícil, porque é muito triste, porque é muita cruz, porque é muito pecado no mundo, porque é muito sofrimento, porque é muita maldade. E nós entramos nesse caminho de tristeza e as pessoas se afastam de nós. E nós deixamos de iluminar, e nós deixamos de irradiar. E nós, em vez de tornarmos cristãos, nos tornamos tristãos. Mas o Senhor coloca uma palavra de Eclesiástico, capítulo 30, que diz: não entregues a tua alma à tristeza. E eu falo para mim mesmo, não entrego a minha alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo com os teus pensamentos, eu não atormento a mim mesmo com os meus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Eclesiástico 30, 22 a 23, e já vamos nos colocando em oração. E dizendo: vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo, estamos refletindo hoje sobre a minha identidade, sobre o sentido da minha vida, o propósito de viver. E para isso eu conto com a graça, eu conto com o dom da sabedoria, vem dando sabor à minha vida. Mas eu quero ser o sal e eu quero viver como luz, sendo sal. Então eu clamo, Espírito Santo, arranca a tristeza da minha alma e batiza-me com o fruto da alegria, alegria verdadeira. E já vou entregando a minha alma que anda na tristeza, e já vou entregando os meus pensamentos que me atormentam. Recebe, Espírito Santo, para que a alegria seja a minha vida, a vida do homem, a vida de uma mulher, um tesouro de santidade, que é o meu propósito para passar por essas coisas, para passar por esse tempo com sabor, com entusiasmo, aproveitando aquilo que a terra, aquilo que a vida, aquilo que o mundo tem de bom, e sendo na vida da terra, na vida do mundo, na vida das pessoas, aquilo que eu sou chamado a ser, que é filho, que é olhar com um olhar de amor, quer olhar com entusiasmo, quer olhar com sabor, com propósito, com sentido, com alegria. Vem, Espírito Santo, para que eu possa gozar de longa vida, para que a alegria possa fluir, para que o Pai seja glorificado, o Pai que está no céu seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. E já vamos passando para a contemplação, para a comunhão espiritual, nos colocando realmente na presença de Deus, orando no Espírito, derramando a nossa vida no coração do Senhor, daquele que nos dá a vida verdadeira, porque Ele é a vida, Ele é a luz do mundo. E vamos contemplar com o Salmo de hoje. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros da fartura de seu trigo e vinho novo. Ó Senhor, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alexio Divina volta amanhã, no café da manhã reforçado da RCC BH. 6 horas da manhã, Alexio Divina. 6h30, o terço,
7 horas da manhã, a Santa Missa com o Padre Gilson. E depois fica o dia inteiro disponível nas redes sociais para você acompanhar na hora que quiser, que puder, que precisar. Até amanhã, se Deus quiser.